amor, e especialmente o amor de uma pessoa incapaz de correspondê-lo ou recebê-lo, está no coração de minha seleção de personagens estranhas sobre as quais escrever. Pessoas cuja incapacidade física é um símbolo de sua incapacidade espiritual de amar ou de receber amor. Seu isolamento espiritual. Olá, eu sou a Luma Carneiro e hoje nós vamos falar sobre o livro que eu separei para o mês de setembro do desafio de 12 livros para o ano de 2019. Eu separei esse livro, na verdade esse vídeo, em duas partes, né? E as duas estarão lá embaixo com o link. Na verdade, eu também percebi que eu fiz uma troca. O livro que é este aqui era para ter sido no mês de outubro, mas é só destrocar. Vamos ler o livro do mês que era para ter sido de outubro, a gente leu em setembro, então a gente leu do que era para ser em setembro e outubro, e assim o baile segue. O livro é O Coração Hipotecado, da Carson McCullers, mas antes de eu falar sobre o livro, sobre o que saiu diretamente da caneta da escritora, eu queria falar sobre essa edição da Novo Século. Esse é o segundo livro da editora que eu leio, que tem sérios problemas de tradução. Não é uma coisa que me agrade falar, eu nem tenho tanto conhecimento assim dessa área, é mais, como é que eu posso dizer, editorial, sabe, comercial da coisa, mas claramente dá pra se ver erros de tradução, erros de revisão, faltam palavras. Às vezes o nome de uma seção do livro lá no índice tá com um título e quando você vai na página tá com outro. Lá no original diz que a Carson McCullers era delicada, se a gente for traduzir tão literalmente assim. Mas é claramente uma alusão à saúde dela, que era uma saúde delicada, era uma saúde frágil. E aí aqui na tradução diz que Carson McCullers era delicada. E era delicada em o quê? Que tipo, eu acho que, se eu não me engano, até que não faz sentido. Não vou ficar aqui esmiuçando também, porque não é uma coisa legal de ser feito. Aqui diz assim: quando criança, ela era sempre delicada e estava periodicamente na cama. Que uma coisa tem a ver com outra, se a gente for, né, nessa coisa, essa linha mais literal. Agora, a segunda coisa que eu quero falar também, antes da gente começar a analisar o livro em si, é que eu não gosto de falar que esse é um livro da Carson McCullers, sabe? É um livro pós-morte, assim, ela já tinha morrido. Já tinha se passado poucos anos, acho que 4 ou 5 anos depois da morte dela. Ela morreu em 1967. E ela, obviamente, não participou da produção desse livro, não selecionou nada, sabe? É um livro que tem a curadoria da irmã dela, né? Então é uma coisa muito invasiva e eu não sei até que ponto eu não consigo fazer essa divisão, até que ponto queremos homenagear a minha irmã e até que ponto isso pode ser lucrativo. Eu não sei qual pesou mais, porque a primeira parte do livro, agora a gente pode começar a falar do livro em si, vai ser chamada de primeiras histórias. Mas essas primeiras histórias, algumas chegaram a ser publicadas e outras não. Porque o que é perceptível, e pra mim foi muito perceptível nessa primeira parte, o quanto eram exercícios de escrita, sabe? Não era algo que eu acho que nem a própria Carson, nem a própria McCullers colocasse ali, tipo, esse aqui faz parte, sabe, do meu mais alto nível de produção literária. Acho que não. Algumas dessas histórias aqui, dessa primeira parte, a gente vai perceber no final um comentário da professora de escrita dela. Agora eu já não vou lembrar direito o título da mulher. Mas, sabe, então, tipo, não era algo que ela queria colocar numa revista, ou que ela queria que o mundo conhecesse ela por aqueles contos, aquelas pequenas histórias. Por quê? Outra coisa também, eles não terminam num clímax, eles não terminam nem pra cima nem pra baixo. Parece que é um recorte descritivo de qualquer livro que você pega e arranca uma página, sabe? Não é algo como... Algumas histórias, obviamente, todas têm começo. E algumas chegam no meio, mas nem todas têm um fim, exatamente. Eu não sei, eu acho, sinceramente, que eu reduziria esse volume aqui. O livro, nessa minha edição, vai ter 543 páginas. Eu reduziria 200 no máximo, assim. Porque tem muita coisa que eu acho, assim, que vamos colocar, né? Vamos colocar. E não teve esse crivo. Eu, pelo pouquíssimo que eu conheço da Carson McCullers, eu acho que nem ela aceitaria que essas histórias viessem a público. Mas ainda assim, dentro dessa primeira sessão de primeiras histórias, tem algumas histórias que eu gostaria de comentar brevemente, como a primeira mesmo, que é Sucker. É uma história assim que me enganou a princípio, assim. Eu achei que o livro ia manter aquela pegada dessa primeira história, que foi um dos melhores textos, na minha opinião, do livro inteiro. Se você já leu alguma coisa da Carson McCullers, ou se conhece a autora, enfim, de alguma outra forma, ao menos pra mim é assim. Penso em Carson McCullers, no que é que eu penso? Eu penso em adolescência, eu penso em inadequação, eu penso, como ela mesma falou, em isolamento,
essa coisa que eu li mais no início, né? Essa coisa de inadequação, o fracasso do amor, assim, sabe? É uma coisa que, pra mim, falou em Crossing My Colors, é isso que me veio à mente. E a primeira história é muito isso, né? A gente vai ter ali um adolescente que convive com um primo que é menor, enfim. Então esse primo meio que tem essa referência, né, desse primo mais velho, primo menor, que é o Sucker. Tem essa referência do primo mais velho, onde o primo mais velho manda e desmanda, eles dividem o mesmo quarto. O Sucker usa as roupas que são repassadas a ele, né, dos primos e tal. Ele mora, né, obviamente, com esses primos. E acontece que quando o primo mais velho, vou chamar de primo mais velho, eu não vou lembrar o nome, quando ele começa a sair com uma garotinha, ele começa a dar mais atenção pro Sucker, porque a vida tá ótima, sabe? Então, por que não ser legal com um primo que deixa eu deitar e rolar praticamente nele? Mas quando a garotinha vai embora, assim, tipo, encerra a relação curtíssima que eles tiveram, ele desconta muito no Sucker, e o Sucker tem aquela idealização um pouco de herói que ele tinha nesse primo mais velho, ruim, assim, sabe? Então a gente vê que há esse choque nele, né? Engraçado como até as roupas falam. Antigamente no início da história, o que é que a gente vê? Ele usando as roupas dos primos porque ele não tem as suas próprias roupas. É como se não fosse ele mesmo, sabe? Ele precisa dos outros pra se vestir, ele precisa dos outros pra viver, né? Mas quando tem esse choque, quando ele é diminuído, humilhado, então ele percebe que ele precisa ser ele mesmo. Então ele começa a juntar dinheiro para comprar suas próprias roupas, então ele vai ter o primeiro par de roupas dele. E a gente tem um trocadilho com o nome dele de Sucker, né? Ele então vai ter a sua primeira roupa. Esse pequeno enredo, ele é contado diversas vezes pela autora em diversas outras obras, seja como enredo principal, seja como uma história secundária. É uma coisa que vai perseguir a obra da Crossing My Colors, independente do que você lê. Essa vontade de se realizar em algo ou em alguém, de ter isso destruído e de você ter que se virar depois disso, porque não isso é uma coisa que a Crossing trabalha muito bem. Depois que o mundo rui ou tudo desmorona ao seu redor, você não se volta pra dentro de si, você não se fecha, você precisa encarar as coisas. Isso é muito legal na obra dela, né? Assim, num conjunto, né? Um outro texto também, que a própria autora vai dizer que, obviamente não é um reconto da vida dela, mas ela se baseia aqui e ali, é Criança Prodígio, que pra mim é interessante como parece que é um conto. Eu sei que isso não existe, mas pra mim ainda assim parece que é. É um conto sobre alguém perdendo o seu talento. A tutora, enfim, a mentora de escrita dela vai dizer que é uma pessoa, é um gênio em crise, mas eu ainda acho que é alguém perdendo o talento. É uma menina que tem aulas de piano, e pra quem não sabe, a Crossing My Colors, mas ela usava extremamente a linguagem musical. Clássica, né? Mais voltada pro clássico até um pouco. Então, eu não conheço muito, na verdade não conheço nada, não, mas vamos falar a verdade. Eu não conheço nada de estrutura, de fundamentos, essas coisas de música clássica, mas quem sabe e quem manja também de literatura consegue fazer essa associação, porque eu já vi muita gente fazendo. Então ela vai usar assim isso. Ela quis, na verdade, né? Ela se mudou para Nova York a princípio ao Crossing My Colors para ter aulas de piano, mas ela facilmente se desviou para a literatura, o que eu particularmente agradeço, porque eu gosto muito da autora. Mas ela vai ter de forma recorrente, isso nas obras dela, as coisas do piano, as coisas da música, essa coisa do artista mesmo. E nessa, então, a gente vai ter essa menina que tem aulas de teclado, aulas de piano, e logo no início ela é apontada como um gênio, ela se destaca realmente. Só que um companheiro dela de classe, digamos assim, ele vai se destacando cada vez mais e ela empaca em determinado lugar. E depois de empacar, ela começa a retroceder. Então, até que ali perto da história, ela não consegue mais fazer nem o que ela manjava. Não é que ela não está mais avançando, nem o que ela manjava, ela consegue fazer mais. O professor dela diz assim: esquece tudo que você aprendeu nos últimos meses, vamos começar do zero. É uma coisa meio, sabe? Eu sei que pode ser crise, mas pra mim parece muito isso, né? A própria Crossing My Colors, eu acredito que ao longo da vida tenha perdido também essa genialidade de uma forma mais imposta a ela, né? Ela teve várias paradas cardíacas,
ela teve limitações no corpo, ela, como eu já falei no início do vídeo, a saúde dela era muito frágil. Então talvez por isso mesmo ela tenha percebido que a música ela não conseguiria fazer o que ela queria fazer com a música, né? Então ela meio que é limitada nesse sentido também. Ela vai pra escrita, ela vai se desenvolver ainda usando a mão, ainda usando o poder da mão, mas de outra forma. Assim, é um conto em que a gente vai ter um personagem, né, chamado Mick, se eu não me engano, é nesse ou no outro. Mas assim, muito dos questionamentos, muito do vazio de O Coração Caçador Solitário, que é a principal obra dela, a gente vê aqui nessas histórias e também em Peça Sem Nome. A gente vai ter mais assim que também é a própria estrutura, a apresentação, né, a síntese da obra dela, O Coração Caçador Solitário, esquematizada, assim. É uma aula de estrutura narrativa. Assim, eu acho que toda pessoa que pretende escrever um livro precisava ler esse resumo, porque é muito estruturado, tem as sequências, as suas personagens, as ligações, uma coisa bem bacana, uma coisa assim que, como a Carson McCullers vai dizer também, ela não consegue ver muito onde ela tá indo com a história, só quando termina que parece que ela entende o peso que aquela história teria. Muito legal. Já nas histórias mais recentes, a gente vai ter o Garoto Assombrado, que é excelente, assim, sabe? É um garoto que recentemente, então, teria encontrado a mãe, né? Estendida no chão do banheiro por tentativa de suicídio. Ela não veio falecer, mas ela foi recolhida em um certo lugar para se tratar. Quando ela volta, fica aquele fantasma com o garoto. Ele não gosta muito de ficar sozinho, ele não gosta de chegar em casa e saber que está sozinho, porque talvez a mãe tenha se matado. Então, um belo dia ele chega em casa, ele não encontra a mãe, tá com o amigo, e não quer nem que o amigo vá embora, porque ele não quer ter que procurar a mãe na própria casa, sabe? Ele não quer encontrá-la. Mas o amigo vai embora, ele acaba encontrando... Na verdade, ele acaba revirando a casa e não acha a mãe. Então, ele meio que... Ele revive essa experiência, né? De achar que a mãe morreu. Mas, ao mesmo tempo, ele experimenta pela primeira vez a dor disso. Porque da primeira vez ele não chorou, o baque, ou talvez aquela sensação de que não, eu tenho que suportar e tal. Mas na verdade, eu acho que tem essa coisa de esconder sentimentos, de ter que parecer e tá aguentando. Mas nessa segunda vez que ele acha que perdeu a mãe, ele não se aguenta, assim, sabe? Quando a mãe chega, ele tá chorando na cama dos pais, assim, copiosamente, achando, sei lá. É como se ele realmente estivesse passando pela primeira vez, né? De deixar as emoções virem à tona e tal, mas tem uma coisa de... que é sempre da Carson McCullers. Parece que agora, depois dessa experiência, ele tá pronto para sair dessa fase mais de juventude, entende? Pueril. Pra então, sim, começar a experimentar maturidade. Agora tem um muito legal chamado Quem Viu o Vento. É um escritor que logo na primeira obra publicada ele atinge assim, um patamar de gênio. Então ele recebe bolsas por causa desse livro, prêmios e tudo e tal. Então o que acontece? Tá todo mundo esperando o próximo livro dele, que tem que ser tão bom ou melhor que o primeiro. Tão bom quanto ou melhor que o primeiro. Ele publica o segundo, que é péssimo. Então ele tá com muito medo. Ele passa anos trabalhando no terceiro livro que nunca sai. Mas ele percebe que talvez ele só tenha atingido esse lugar de destaque, não é limite, mas assim, esse ápice de gênio uma vez só, que não, pra ele não vai ser algo permanente, entende? Então ele tá numa festa em determinado momento que ele não conhece ninguém, tá travando lá uma conversa qualquer com alguém que publicou 2 historinhas em 2 revistas e tal. E ele começa... Na verdade é um pequeno conflito de egos ali, enquanto que o outro jovem que ele conhece vai começar a dizer a história dele, diz assim, não precisa dizer que eu já conheço, já sei como são todas as histórias, sabe? Ele tá meio... todo mundo escritor, algo assim. Mas aí ele vai dizer uma coisa, essa coisa eu queria ler, que ele diz assim, talento, ele disse amargamente, um talentozinho de uma história é a coisa mais traiçoeira que Deus pode dar. Trabalhar continuamente, esperando, acreditando até que a juventude seja desperdiçada. Já vi muito disso. Um pequeno talento é a maior maldição de Deus. Porque assim, a gente percebe que ele desprezou a vida dele, sabe? Todo o casamento, até mesmo questões financeiras, estrutura emocional, física.
em busca dessa experiência de novo, de estar lá em cima, de ter atingido essa nirvana da criatividade. Eu achei esse conto fenomenal. Na verdade, Quem Viu o Vento, porque esse título vem de uma noite, de uma dessas noites em que ele tá tentando fazer esse livro sair, e ele tá encarando aquela página em branco ali, ele escreve qualquer coisa que ele mesmo despreza depois, que é assim: quem viu o vento? Nem tu, nem eu. Mas quando as árvores curvam suas cabeças, o vento está passando. É exatamente isso que acontece na história. Depois vai vir alguns artigos, alguns ensaios sobre a Cassie McCullers, alguns sobre guerra, né? Alguns sobre a Segunda Guerra, mas é uma coisa meio patriota, assim, que eu não esperava de Cassie McCullers. Eu fiquei, uau! Ao mesmo tempo que, é claro, ela enaltece os Estados Unidos, ela enaltece a nação dela, a casa dela, né? Ao mesmo tempo, ela diz que... Ao mesmo tempo, então, ela diz que a guerra vai atingir uma paz mais ampla, sabe? Ela diz assim, vamos à luta, mas vamos também focar depois da luta, o que a gente pode fazer. Eu não tava esperando. Não. Ela vai também ter um conjunto de histórias sobre o Natal, que... Ai, gente, apesar de eu amar essa escritora, pra mim, essa sessão de quantos textos? 3 textos poderiam ser deixados de fora. Pra mim, honestamente, não fez diferença nenhuma. Porque o que vem a seguir é a melhor parte do livro, com certeza. Chamado Escritores e a Escrita. Ela tem textos formidáveis aqui. Eu vou ler alguns trechos, vou comentando. E, sério, gente... Um desses textos dessa sessão se chama Os Realistas Russos e a Literatura Sudista. O que é que ela vai dizer, então? Esse texto é do ano de 1941. Ela vai dizer que os autores do sul dos Estados Unidos, eles estão sendo perseguidos por uma crueldade, talvez, que eles retratem na literatura deles. Mas a Corsa vai dizer que existe essa crueldade, que os outros podem chamar de crueldade, mas ela vai também traçar isso com os realistas russos na literatura, né? Então, eu vou só destrinchar um pouquinho o texto aqui. Me acompanhem, me sigam. Sigam-me os bons. Tanto na velha Rússia quanto no sul, até o presente momento, a característica dominante foi o pouco valor da vida humana. Então, essa crueldade é essa secura, na verdade, do olhar. Porque eles vão mais... E ela vai dizer isso, é como se eles só observassem e retratassem um pouco do que está acontecendo. E eles não vão fazer o que ela vai dizer, que é o que o leitor espera, que é que o autor no livro te dê a categorização de valores morais, né? Então ele vai dizer, o autor vai te fazer rir de momento trágico, por exemplo, e você se sente culpado, você se sente enganado pelo autor por ele ter te feito transgredir a lei, né, de uma certa forma. Porque ela vai dizer justamente isso. Ele está retratando como deve ser, e essa coisa de se importar é um pouco deixado de fora. Eles têm essa característica da observação mais nua e crua, talvez. E isso desperte nas pessoas o senso de que o autor despreza a vida, sendo que não necessariamente, né? Existe... Se isso não é o retrato de uma sociedade, talvez, não necessariamente do autor. Porque o que é que marca o estilo desses autores? Ela vai dizer, é em sua abordagem da vida e do sofrimento que os sulistas devem tanto para os russos. A técnica é basicamente esta: uma corajosa e visível justaposição rígida do trágico com o cômico, o imenso com o trivial, o sagrado com o obsceno, toda a alma humana com detalhamento materialístico. Ela entra nessa questão do sul ser uma região muito separada dos Estados Unidos em termos de tradições, em termos de cultura. Na verdade, isso também vai retratar muito na obra da Cassie McCullers. A gente precisa entender que há uma questão racial em várias dessas histórias. Algumas aqui eu não falei, outras eu falei, mas não destaquei esse ponto, porque a gente precisa entender, e eu acredito que toda a obra da Cassie McCullers, que é focada no sul mesmo dos Estados Unidos, foi escrita, né, durante as leis de Jim Crow. Acho que é assim o nome dele, eu não lembro exatamente, mas acho que é assim. O nome dele não, né? O nome das leis. Leis de Jim Crow. Porque são leis de apartheid, são leis separatistas. Então, ela ter vivido sobre esse período, obviamente, que ele seria refletido nas histórias dela. Então, também é sempre bom ler histórias da Cassie McCullers com isso em vista.
E ela vai falar dos realistas russos, né? Gogol é considerado o primeiro dos realistas. Em Um Capote, o pequeno clérigo identifica sua vida inteira com sua nova capa de inverno e perde o ânimo e morre quando ela é roubada. Então ela vai falando, ela vai aumentando, né, esse nível de importância, e ela vai chegar em Dostoiévski também. Ela vai dizer o seguinte: Dostoiévski, na verdadeira tradição russa, aborda a vida a partir de um ponto de vista completamente imparcial. O mal, a confusão da vida, ele relata com a mais distinta sinceridade. Mas ela também critica o próprio Dostoiévski. Ela vai dizer o seguinte: é em seu papel como Messias que Dostoiévski falha em cumprir as responsabilidades que havia assumido. As questões que propõe são muito amplas. São como exigências raivosas a Deus. Por que o homem permitiu-se ser humilhado e ter a alma corrompida pela matéria? Por que a mal? Por que pobreza e sofrimento? Dostoiévski questiona de forma magnífica, mas sua solução, o novo cristianismo, não responde. É quase como se usasse Cristo como uma artimanha. E nessa questão moral, nessa questão de analisar de forma moral, moralmente, ela vai dizer que o Tolstói se sai melhor do que o Dostoiévski. Eu confesso que eu sou muito interessada em começar a ler literatura russa. Eu só li A Morte de Ivan Ilitch, acho que é assim, e não lembro da história, tem um tempinho que eu li. Eu já comprei alguns livros russos, quero começar a ler em breve, porque eu acho que tudo ganharia um peso, já pra mim já foi um peso absurdo tudo isso daqui, mas eu acho que ganharia um peso ainda maior se eu tivesse essa referência toda do que ela vem falando. E ela vai dizer que, por exemplo, Chekhov, qual é o outro? Chekhov, Turgenev, acho que é Turgenev, ela vai dizer que eles têm mais... eles têm muita técnica, muita qualidade de escrita, mas eles não têm paixão. E já com Dostoiévski e Tolstói a coisa muda de figura, muda de cenário. Eu particularmente achei esse texto... Eu não li nem metade do que eu grifei aqui, porque esse texto dá vontade... aqueles que dá vontade de riscar tudo. Ela também vai ter um texto interessante chamado Solidão, um mal norte-americano, em que ela vai dizer que é um grande traço, né, dos Estados Unidos, essa solidão, essa nação. Ela vai falar de, por exemplo, de Nova York, que naquela época se chegava uma cidade muito solitária, que ela dizia que o amigo dela dizia que ele gostava de Nova York porque ele conseguia ficar muito tempo sozinho. E claro que a gente tem cidade de Nova York cheia de gente entupida e letreiros pra tudo quanto é lugar, mas essa coisa mais de ocupamento geográfico, físico, né, mas não de talvez contato. Já não sei exatamente, nunca fui em Nova York. Mas ela vai dizer, então, dessa questão da solidão do americano, que necessariamente é uma busca por se achar, né? Você se isola para se achar. Tudo bem até aí, nada muito inovador. Só que o que ela vai dizer é que depois que você se acha, olha, isso aqui é fenomenal. Ela vai dizer assim: após o primeiro estabelecimento de identidade, vem a necessidade imperativa de perder esse recém-achado senso de isolamento e de pertencer a algo maior e mais poderoso do que o ser fraco e solitário. O senso de isolamento moral é intolerável para nós. E ela começa a falar um pouquinho também dessa questão de isolamento no livro dela, A Convidada do Casamento, que também tem resenha aqui no canal, inclusive. Vou falar agora no final, mas os dois livros dela, tem 2 livros dela resenhados aqui no canal: O Coração do Caçador Solitário e A Convidada do Casamento. Vou deixar os links aqui no cartão e aqui no box de descrição também. E pra encerrar, ou quase encerrar na verdade, eu queria ler também um outro... Não vou ler, mas assim, um outro texto dela, vou citar aqui brevemente, que é O Sonho Florescente, que também, gente, essa mulher quando escrevia sobre escrita... e esse que eu falei no início, né, essa questão do isolamento espiritual, esse trecho eu tirei desse texto dela sobre a escrita. É sensacional, ela vai falar muito sobre a forma como ela escreve mesmo, é o texto mais pessoal dela. Ela vai dizer, ela se transforma nas personagens que ela escreve, ela fica tão imersa nelas que os motivos das personagens se tornam os próprios, né? E também ela vai dizer que concorda com uma frase de um poeta latino, Terence, que diz: nada humano é estranho para mim. É uma palavra que persegue muito a obra da Carson McCullers, né? Estranho, acho que grotesco é a palavra que mais se usa, né, quando se quer falar de Carson McCullers, porque os personagens dela são sempre muito fora, eles se isolam fisicamente, eles se isolam emocionalmente, eles se isolam, sabe, de quem tá perto, de quem tá longe, de diversas formas, assim. Pra mim é uma daquelas obras em que você não sabe até que ponto a autora tá escrevendo sobre si mesma. É uma coisa que eu penso muito, né? Um dos poucos autores que eu já li até hoje, que eu fico nessa... O que é Carson McCullers aqui e o que é o personagem.
esses textos, ela também vai dizer uma coisa muito interessante, que ela não consegue escrever, eu acho que eu já falei isso aqui em algum outro momento do vídeo, que ela não consegue escrever muito sobre lugares que não é do sul. Ela se sente na autoridade de falar, né, de contar histórias que se passam no sul. Ela vai dizer, eu não deixo meus personagens falarem, a menos que eles sejam do sul. E ela vai dizer que ela sente isso no Faulkner, quando o Faulkner escreve sobre outros lugares, ela sente essa estranheza na fala dele. E ela vai dizer em algum desses textos que o Hemingway é o cidadão do mundo, porque ele tá em casa em qualquer lugar. Se ele escreve sobre a Espanha, ele tá na Espanha. Se ele escreve sobre a Itália, em Veneza, se qualquer lugar do mundo ele está lá. Então mas ainda assim ela prefere o Faulkner, porque fala de casa, fala de um lugar bem especial pra ela. Que ela também vai dizer que o sul... por que ela não visita o sul, né? Questionam ela tanto quanto ela costumava. Ela nasceu no sul. E ela vai dizer que ela já tem imagem do sul dela, né? E isso é uma coisa que a gente... é pra gente, assim, sabe? Imagina aqueles lugares que a gente viveu, que a gente foi muito na infância. A gente tem aqueles lugares com a gente. Se a gente volta hoje, é um outro lugar. Talvez até nos decepcione, sabe? Então ela prefere guardar um pouco esse sul em que ela nasceu e foi criada, do que ficar revisitando. E algumas curiosidades também. Ela era muito conhecida da Marilyn Monroe. Marilyn Monroe almoçou na casa dela. Era assim, tipo, vamos sair em casa. Ela ia... Fiquei assim, não imaginava. O pai da Anne Frank pediu pra ela colocar a peça não, né? Os diários da Anne pra teatro. Então ela era mais respeitada do que eu supunha, sabe, assim. Até alguns anos atrás eu achava que era uma autora meio desconhecida. Mas talvez seja desconhecida na nossa época, aqui no Brasil ainda. Mas ela é muito respeitada, assim. E pra encerrar mesmo, a última sessão é de poesias. Antes de encerrar, eu quero falar sobre a poesia, porque ela descreve o que eu acho que a poesia devia ser. Eu não sei nada de poesia. Ela vai dizer assim: alguns dos melhores romances e prosa são tão exatos quanto um número telefônico. Mas poucos escritores de prosa podem alcançar isso devido ao refinamento da paixão e poesia necessários. Não gosto da palavra prosa, é muito prosaica. Agora olha isso, a boa prosa deveria ser fundida com a leveza da poesia. A prosa deveria ser como a poesia deveria fazer sentido como a prosa. E esse eu vou fazer o gancho para encerrar o vídeo. A poesia deveria fazer sentido como a prosa. É isso que eu gostaria que acontecesse na vida real, porque eu leio poesia e não entendo nada. Eu acho que ela deveria sim fazer sentido com a prosa. E eu vou puxar esse gancho, então, para a última parte do livro, que é a parte de poesias. Eu não vou falar nada, porque eu não entendi nada. Falo mesmo. Mas eu queria ler, se alguém me ajudar a entender. O Coração Hipotecado, o título do livro, é sobre, então... na verdade, o título do livro é tirado de um dos poemas da Joyce McCullough, do Coração Hipotecado, que abre essa última sessão de poemas. E eu vou ler só pra ver se alguém me ajuda, porque eu não entendi nada. E eu queria muito entender o que ela disse aqui. Vamos lá. Atenção para a minha leitura, que eu não sei nem se eu tô lendo na entonação correta, porque eu não entendi o texto. Mas vamos lá. Tem a questão de ser uma tradução de poesia, que é sempre complicado. Mas mesmo assim, eu não entender nada é meio complicado também, hein? O Coração Hipotecado. Os mortos exigem visão dupla, uma zona avançada, decisão fantasmagórica de partilha, pois os mortos podem exigir os sentidos do amante, o coração hipotecado. Observe mais uma vez as orquídeas florirem na chuva cinzenta e trazerem surpresas similares aos céus frios e róseos. Aguente cada convocação uma vez e outra mais. Experiência multiplicada por 2, a tarefa reconhecida. Instrua o espírito vibrante, a coragem imediata a servir ao mestre esquizofrênico. Ou como um doppelganger sem lar, o cego amor pode perambular. A hipoteca dos mortos é conhecida. Prepare a guirlanda, a estimada coroa de flores. Mas as solitárias cinzas, o miserável osso, será que sabem os mortos? Será que sabe a luma? Não entendi nada. Acho que eu entendi agora um pouquinho aqui no início, mas só também não quero nem comentar. A questão é um livro sensacional em seus 50%. Acho que 50% eu tirava daqui. Tem muita coisa que foi só pra, sabe, dizer assim, olha a grande coletânea da Joyce McCullough. Eu não dissequei o livro aqui, tem muita coisa aqui ainda que dá assim pra se usar legal, mas é isso. Se você gostou do vídeo, por favor, deixa sua curtida. Se gostou de outros vídeos do canal também, por favor, não esqueça de deixar a sua inscrição. Obrigado pela visita, seja bem-vindo sempre e até o próximo vídeo.